Olá, alunos queridos, pessoas que me assistem. Meu nome é Mabile Cristina e falaremos hoje sobre posse. Se for possível, esteja com seu Código Civil aí por perto. Antes de mais nada, posse não é um direito real, mas está dentro do livro de Direito das Coisas, porque o conceito de posse está muito ligado à propriedade, que é um direito real. Vamos começar com as teorias justificadoras da posse. Acompanha comigo na tela. A primeira delas é a teoria subjetiva da posse, proposta pelo jurista alemão Savigny, no início do século XIX. Para Savigny, o elemento que caracteriza a posse é a junção de corpus e animus domini. Pode voltar para mim. Corpus é o contato físico com a coisa, e animus domini, que é o elemento subjetivo que dá nome a essa teoria, é a vontade de ser dono, o ânimo de ter a coisa para si. Então, a junção do corpus com animus domini caracteriza posse. Para Savigny, não tendo ânimos, você é um mero detentor. Exemplo, sou um locatário, não tenho vontade de ser dono desse bem. Então, eu não tenho posse, não tenho direitos sobre esse bem. Tenho apenas mera detenção. Voltando para a tela. Em contrapartida, nós temos a teoria objetiva da posse, proposta por um jurista também alemão, Yergin, que foi discípulo de Savigny, mas não concordou em nada com a teoria subjetiva. Pode voltar para mim. Yergin propõe que, para caracterizar a posse, basta o elemento objetivo corpus, porque o corpus é muito mais que o contato físico com a coisa. O corpus, ele é uma relação de fato entre a pessoa e o bem, de acordo com sua destinação econômica. Posse, para Yergin, é a exteriorização do domínio, exteriorização da propriedade. É a pessoa agindo como se fosse dono, sem ter interesse de ser dono. Sou eu locatário, sei que não vou ser dono, não quero ser dono, pago o meu aluguel mensal, mas cuido desse bem como se fosse meu. É o ânimos embutido dentro do corpus. Então, para Yergin, na teoria objetiva, basta o corpus para caracterizar a posse, ok? Te pergunto, qual foi a teoria adotada pelo nosso Código Civil? Na tela. O Código Civil adota a teoria objetiva da posse. Isso é regra geral, mas existe uma exceção. Uso capião. Pode voltar aqui. Uso capião é uma das formas de aquisição de propriedade. E para que ela se caracterize, um dos elementos aí é o ânimos, a vontade de ser dono. E o ânimos está presente na teoria subjetiva de Savigny. Essa é a única exceção, mas regra geral, o Código Civil adota a teoria objetiva da posse proposta por Yergin, ok? Voltando para a nossa tela. Posse e detenção. O que de fato é posse, Mabile? Posse, que está no 1196 do Código Civil, considera-se possuidor aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de alguns dos poderes inerentes à propriedade. Pode voltar aqui. Quais são os poderes inerentes à propriedade? Está lá no 1228 do Código Civil. Usar, gozar, dispor e reaver. Se eu tenho de fato exercido de forma plena ou não alguns desses poderes inerentes à propriedade, eu sou então possuidor. Agora, detenção é completamente diferente. Detenção está no 1198 do Código Civil e considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de subordinação a outra pessoa, exerce a posse em nome deste. Percebe aqui que o detentor, ele não exerce posse em nome próprio, ele exerce a posse em nome de uma outra pessoa. Ele recebe por isso, ele exerce posse por ordens ou instruções. Ele é denominado fâmulo da posse, servo da posse, exerce subordinação. Exemplo disso, nós temos o motorista particular. Ele usa do carro, ele desfruta do carro, mas ele não tem a posse do carro porque ele recebe para estar dirigindo este carro, apenas exercendo posse em nome do verdadeiro possuidor.
Um outro exemplo é do caseiro. Temos aqui um caseiro ali dentro da propriedade. De repente chega ali um grupo armado com foice, facão para tomar a posse daquele caseiro. O caseiro perdeu a posse. Eu te pergunto, ele pode entrar com alguma ação possessória para ter de volta a posse? Não. Esse caseiro vai ter que procurar a pessoa que cedeu a ele a detenção para que essa pessoa faça alguma coisa. Porque o caseiro é mero detentor, não tem direitos sobre o bem em si. Acompanha comigo na tela uma aplicação prática. Leonardo, proprietário de uma chácara, contratou Tadeu para trabalhar como caseiro, oferecendo-lhe moradia na propriedade onde o serviço deverá ser prestado. Nessa situação hipotética, caso ocorra o esbulho da posse da chácara durante uma viagem de férias de Leonardo, Tadeu, letra A, terá legitimidade para ingressar com ação possessória porque detém a posse direta da chácara. Letra B, terá legitimidade para ingressar com ação possessória, pois nessa situação a posse é pró-diviso. Letra C, terá legitimidade para ingressar com ação possessória porque a situação fática constitui com posse. Letra D, não terá legitimidade para ingressar com ação possessória, uma vez que a sua posse é mera detenção. Ou letra E, não terá legitimidade para ingressar com ação possessória, porque tem somente posse imediata do bem. E aí, pessoal? Qual será a resposta certa? Resposta certa na tela, letra D. Não terá legitimidade para ingressar com ação possessória, uma vez que a sua posse é mera detenção. Certinho, pessoal? Então, ele não tem, voltando aqui comigo, ele não tem direitos plenos e diretos com o bem. Ele é mero detentor. Tranquilo, né? Continuando aqui. Com posse, na tela. Com posse está no artigo 1199 do Código Civil. Voltando aqui. Com posse é quando duas ou mais pessoas exercem posse, possuem um bem indiviso, um bem incomum. E a posse é dividida em com posse pró-diviso ou com posse pró-indiviso. A com posse pró-diviso é uma posse limitada. Ela é um todo que vai ser fracionado, não desmembrado. Vai ser fracionado para que cada compossuidor exerça o seu direito na parte que lhe cabe. Essa é a com posse pró-diviso. Já a com posse pró-indiviso, ela é sem fixação de limites. São todos os compossuidores exercendo na totalidade do bem os seus direitos. Ok? Bem tranquilo também, né? Principais classificações da posse. Na tela. A posse pode ser direta e indireta. Artigo 1197 do Código Civil. Voltando aqui. A posse direta é aquela de quem tem o contato físico com a coisa. A posse indireta é aquela de quem não tem o contato físico com a coisa. Exemplo, sou proprietário de um bem, de um imóvel, e decido alugar esse imóvel. A partir do momento que eu vou alugar o imóvel, eu vou transferir a posse direta para o locatário, e eu, possuidor originário, ficarei com a posse indireta. Então, o locatário será o possuidor direto, porque tem contato físico com a coisa. E eu, locador, serei o possuidor indireto, pois não tenho contato físico com a coisa. Ok? Pode o possuidor direto se defender na sua posse contra o indireto. Exemplo, aluguei um imóvel, tudo certinho, contrato, só que o verdadeiro possuidor, o dono, o proprietário, sempre quer ir lá visitar o imóvel, quer levar a família para ver o imóvel e fica me atrapalhando no meu exercício pleno de posse direta. Então, eu posso usar dos meus direitos de possuidor direto para me defender contra o possuidor indireto, mesmo que este seja o dono. Certinho? Outra forma de classificar a posse é injusta e injusta. Na tela. A posse justa é aquela adquirida de forma legal, de forma legítima, através de um contrato, por exemplo, fez o contrato, tudo certinho, posse justa. A posse injusta
está lá no 1200 do Código Civil, pode ser dividida em violenta, clandestina e precária. Aqui comigo. Posse injusta violenta é aquela arrancada à força do possuidor, por violência emocional ou violência física. Então, posse injusta violenta retirada à força do possuidor. Tranquilo, né? Já a clandestina é aquela posse adquirida de forma sorrateira, de formas ocultas, às escuras. Um exemplo. Tenho aqui 2 fazendas e elas são divididas apenas por uma cerca. O possuidor da fazenda B, todos os dias, à noite, ele move a cerca de lugar, ganhando um maior espaço para o seu terreno e diminuindo o terreno do A. Ele está ganhando posse, aumentando a sua posse de forma clandestina. A terceira forma, pessoal, é a precária. A injusta precária, ela acontece da seguinte forma: começa de forma justa e se transforma em injusta por abuso de confiança. Olha o exemplo. Firmei um contrato de locação de um veículo por 15 dias. Percebe que está de forma justa. Assinei o contrato, vou ficar com esse veículo por 15 dias. Passados 15 dias, eu não devolvo o carro. Eu permaneço com ele. E por abuso de confiança, essa posse se tornou injusta. Esse é o modelo de posse injusta precária. Na tela, pessoal, essa forma violenta, clandestina e precária está disposta nessa ordem no nosso Código Civil. Mas se você tem uma dificuldade de memorizar essas 3 formas de posse injusta, vou te ensinar um macetezinho para não esquecer nunca mais. O método PVC. P, precária. V, violenta. C, clandestina. Ok, pessoal? Voltando aqui. Esse macetezinho vai te ajudar a nunca mais esquecer as divisões de posse injusta. Seguindo com a classificação da posse, pessoal, a posse pode ser de boa-fé ou de má-fé. Está no 1201 do Código Civil. A posse de boa-fé é aquela que eu vou adquirir a posse sem saber das irregularidades e dos vícios inerentes a esse bem. Por exemplo, um celular é roubado e depois ele é vendido. Eu compro esse celular sem ter a noção de que ele era um celular roubado. Estou agindo de boa fé. Um outro exemplo, passo na porta de um lote, tem ali uma placa escrito vende-se, um lote muito bonito, num lugar bonito, gostei daquele local, procuro pelo dono para eu comprar aquele lote. Bato ali no vizinho e ele me diz que é o dono daquele lote. A gente troca uma ideia, conversa e firma um contrato de compra e venda. Beleza. Alguns dias depois, o verdadeiro possuidor, o dono daquele lote, aparece e reclama aquele bem comigo. Percebe que eu agi de boa fé. Eu tenho até o justo título. O justo título é a presunção relativa de boa fé ao possuidor. O justo título, nesse caso, é o contrato de compra e venda. Eu comprei sem saber das irregularidades, sem saber dos vícios, agindo de boa fé. Já o possuidor de má fé é aquele que sabe das irregularidades, sabe dos vícios inerentes àquele bem, sabe que não pode ser possuidor daquele bem e, mesmo assim, exerce a posse. Na tela, pessoal, essa posse de boa-fé e má-fé vai gerar alguns efeitos. Quando o verdadeiro possuidor reclama sobre a sua posse, para ter o seu bem de volta, como é que o de boa-fé e o de má-fé vai responder em relação aos frutos, perda ou deterioração e as benfeitorias? Coloquei aí os artigos na frente de cada um, vocês podem estar anotando e se vocês lerem direitinho, minuciosamente, separando cada item, vocês vão entender. Mas vamos lá? Voltando aqui. Os efeitos em relação aos frutos. O possuidor de boa-fé, enquanto dura sua boa-fé, ele pode perceber dos frutos de forma tranquila. Mas a partir do momento que ele descobre que aquela posse, é de má-fé, tem irregularidades e vícios, ele não pode mais perceber os frutos, senão ele vai ter que indenizar esse possuidor real, ok? Pelos frutos que ele colheu de forma antecipada, ele vai ter que restituir também. Já o de má-fé, ele vai restituir por todos os frutos, aqueles já colhidos, os percebidos, os que não foram percebidos, não existiram por sua culpa, ele vai ter que indenizar o verdadeiro possuidor também.
este de má-fé só será indenizado no que ele gastou para produção e colheita, ok? Em relação à perda ou deterioração do bem, o possuidor de má-fé, de boa-fé, vamos começar por esse, o possuidor de boa-fé, ele só vai responder por aquilo que ele der causa. Se acontecer alguma perda ou deterioração acidental, ele não deu causa, ele não irá responder, ok? Só pelo que ele der causa. Já o de má-fé, pessoal, ele vai responder por todo tipo de perda, todo tipo de deterioração, até por aquelas que aconteceram de forma acidental. Exceto, olha a exceção aqui, se ele conseguir provar que se aquela posse estivesse nas mãos do verdadeiro possuidor, nada aconteceria. Entendeu? Como, por exemplo, ou melhor, aconteceria de toda forma, desculpa. O exemplo, casa de praia, num belo dia acontece um tsunami. Destruiu toda a casa. Percebe que, nesse caso, mesmo que se a posse estivesse em mãos do verdadeiro possuidor, aconteceria de todo jeito. Então, nesses casos em que, não importando em quem estivesse com a posse, acontecesse a perda e a deterioração, ele não vai responder. Nos outros casos, mesmo que acidentalmente a perda ou a deterioração, o de má-fé vai responder por tudo. Em relação às benfeitorias, pessoal, o de boa-fé vai ser ressarcido nas benfeitorias necessárias e úteis que ele tiver feito no imóvel. Enquanto as voluptuárias, se ele puder retirar, né, sem deterioração, né, sem detrimento do bem, ele pode tirar também. Já o de má-fé só vai ser ressarcido nas benfeitorias necessárias e pronto. Não vai receber as outras benfeitorias feitas no bem. Ok, pessoal? É bem minucioso, cheio de regrinhas, mas se vocês lerem atentamente esses artigos, vocês vão entender, separando direitinho, dá para entender com facilidade, ok? Vamos a uma aplicação prática? Na tela. Pedro cedeu a posse de um terreno de 250 metros quadrados a Joaquim. Aquele, contudo, ou seja, Pedro, adquiriu a posse mediante ameaças e agressões físicas contra o antigo possuidor do terreno. Joaquim pretende erigir no terreno, adquirindo uma casa para morar com sua família e desconhece a forma pela qual Pedro adquiriu a posse que lhe transmitiu. É correto afirmar que a posse de Joaquim é de, letra A, má-fé e injusta, letra B, má-fé e violenta, letra C, boa-fé e injusta, letra D, boa-fé e justa, ou letra E, má-fé e precária. E aí, pessoal? Qual vocês acham que é a alternativa correta? Alternativa correta, letra C. De boa fé, porque Joaquim recebeu a posse de Pedro, desconhecendo que Pedro havia adquirido de uma forma injusta. Enquanto Pedro adquiriu a posse mediante ameaças e agressões físicas, ou seja, é uma posse de boa-fé e injusta na modalidade violenta. Voltando aqui, pessoal. Continuando dentro das classificações de posse, a posse pode ser posse nova ou posse velha. A posse nova é aquela com menos de ano e dia. A posse velha é aquela com mais de ano e dia. É assim mesmo que fala, tá, pessoal? Ano e dia. É a forma que o legislador adotou. E qual a finalidade de saber se a posse é nova ou se a posse é velha? É para definir o procedimento para a defesa da posse. Se eu propor uma ação antes de ano e dia da turbação ou do esbulho, essa ação vai seguir pelo procedimento especial e o autor vai ter direito a uma liminar para garantir de imediato a sua posse. Mas se essa ação for proposta depois de ano e dia do esbulho e da turbação, essa ação vai seguir pelo procedimento comum, não haverá o direito de liminar, mas a ação não vai perder o seu caráter possessório. Vamos continuar, pessoal, na tela. Formas de defender a posse, está no artigo 1210 do Código Civil. Voltando aqui, posso defender a minha posse através de própria força, que é a autotutela, dividida em dois.
Posso usar de desforço imediato no caso de sofrer esbulho. Fui arrancado da posse. Uso de desforço imediato. Lembrando aqui, ó, o nome imediato. Não posso demorar a decidir ir atrás da posse. Usando de desforço imediato, eu tento defender de volta e reintegrar a posse. Ou posso usar de legítima defesa no caso de estar sofrendo perturbação no uso da posse, usando legítima defesa para me manter na posse. Posso ainda defender a minha posse através de ações possessórias, né, através do judiciário. Aqui na tela. Se eu estou sofrendo esbulho, ou seja, fui retirado da posse, perdi a minha posse, eu vou usar da ação de reintegração de posse para ser reintegrado à posse. Se eu estou sofrendo turbação, perturbação, chego ali na porta da minha residência, tem um pessoal lotando, impedindo a entrada, um monte de gente na porta. Chego outro dia, tem gente no meu quintal, ou seja, eu estou perdendo aos poucos a minha posse, estou sendo turbado, eu vou usar a ação de manutenção de posse para ser mantido na posse. Voltando aqui. E se eu estou sofrendo ameaças, chego na porta da minha casa, tem uma faixa enorme na entrada, dizendo que logo vou perder a minha posse. Ou eu escuto os bochichos, os vizinhos dizendo que estão sabendo que eu vou perder a minha posse. Eu estou sendo ameaçado. Eu vou usar de interdito proibitório, ação de interdito proibitório, para evitar um futuro esbulho, uma futura turbação. Certinho, pessoal? Bom, nós já estamos quase no fim da nossa aula e vamos, então, fechar aqui com algumas curiosidades. Na tela. Pergunto, existe posse de direitos imateriais? Nós sabemos que as coisas corpóreas, materiais, palpáveis, são objetos de posse. Mas em relação aos direitos imateriais, o STJ afirma ser inadmissível o interdito proibitório, ou seja, ação possessória, para proteção de direito autoral, que é um direito imaterial. Isso está na súmula 228 do STJ, pessoal. Então, aqui o STJ define que não há posse sobre direitos imateriais, mas existe uma exceção. A exceção é a linha telefônica. Vejam que linha telefônica é um direito imaterial, é um bem incorpóreo, mas na súmula 193 do STJ, admite-se a posse de linha telefônica apenas para efeito de uso capião. O direito de uso de linha telefônica pode ser adquirido por uso capião. Voltando aqui. Então, pessoal, regra geral, não existe posse sobre direitos imateriais, incorpóreos, mas a exceção vai ser a linha telefônica para efeito de uso capião. Dica importante aí para vocês, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Obrigada por assistirem até aqui. Compartilhem esse vídeo, fiquem com Deus e até a próxima!